Oi, gente, Pastor Derisvaldo aqui novamente com todos vocês. Hoje eu quero compartilhar um texto no livro de Daniel. Quero falar um pouco sobre o profeta Daniel, que é um dos homens da Bíblia que teve o privilégio de exercer uma comunhão extremamente importante, aquela comunhão extremamente alinhada com Deus, que tinha uma intimidade com Deus, de falar com Deus diretamente, de ouvir a voz de Deus. E quando eu leio o livro do profeta Daniel, eu fico assim observando o quanto que esse homem tinha comunhão com Deus, o quanto que ele tinha intimidade com o Senhor, de ouvir a Deus, de falar com Deus, de estar próximo de Deus, de obter resposta de coisas misteriosas que poucos homens tiveram esse privilégio. E quando nós ouvimos pregações, ensinos sobre Daniel, geralmente a gente fica pensando que aquilo ali era resultado de poucas coisas, era resultado de tão somente ação rasa com Deus. Mas não, a gente observa que Daniel pagou um alto preço para ter aquela intimidade com Deus. Quando nós lemos esse livro, seus 12 capítulos, a gente observa algumas renúncias extremamente importantes exercidas, praticadas por Daniel. Logo no capítulo 1, quando Daniel chega ali na terra de Babilônia, que ele é envolvido entre os estudantes, que ele é colocado no grupo de jovens exatamente para estudarem, para se dedicarem, para perderem parte de sua cultura ou da sua nacionalidade, e exatamente para se dedicar a tudo aquilo que era o ofício babilônico, a gente percebe que Daniel faz uma renúncia extremamente importante. No capítulo 1 de Daniel, e no versículo de número 8, que eu quero ler com você, observe bem o que o texto nos diz. Diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos, essa primeira renúncia aqui de Daniel é uma renúncia no que diz respeito às iguarias do rei, a bebida, a alimentação. Daniel renunciou àquilo e se dedicou exatamente a se manter firme na sua pureza, na sua fé, na sua dedicação a Deus. Tem muita gente hoje que quer crescer, mas não quer fazer renúncia. Tem muita gente hoje que quer ter bênção de Deus, mas não quer fazer renúncia. Querido, se você quer ter intimidade com Deus, faça renúncia. Se você quer crescer diante de Deus, faça renúncia. Se você quer ter privilégios e bênção diante de Deus, faça renúncia. Lembra das palavras de Jesus? Jesus diz: aquele que quiser vir após ele, deve renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é você dizer não para aquilo que a sua carne gosta, é você dizer não para aquilo que são os seus interesses humanos ou carnais, é você dizer não para aquilo que é o oposto da vontade de Deus, aquilo que vai na contramão da vontade de Deus. Você fazer renúncia é você abrir mão daquilo que te interessa, daquilo que te agrada, e se dedicar àquilo que agrada a Deus, àquilo que interessa a Deus, àquilo que são os propósitos de Deus. Assim fez o Daniel. Ao fazer isto, a Bíblia diz que Deus deu graça a ele, ao chefe dos eunucos, que ele cresceu na intimidade, na comunhão com Deus. Tudo aquilo que vem no capítulo 2, principalmente, Deus estava disposto a revelar a Daniel exatamente por causa das suas renúncias. Querido, se você quer se desenvolver, se você quer crescer diante de Deus, faça renúncia. A outra coisa importante que a gente percebe em Daniel, por exemplo, lembra do episódio do capítulo 6 de Daniel? Aquilo ali também foi resultado de renúncia. Observe, capítulo 6 de Daniel, eu quero ler juntamente com você, exatamente no versículo de número 10. Observe o que diz. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Vocês sabem o que aconteceu aqui no capítulo 6 de Daniel? Os inimigos dele, aqueles que se levantavam contra ele, aqueles que tinham inveja dele, sabia que Daniel ocupava um posto privilegiado, ou seja, Daniel estava em uma posição extremamente importante.
E claro, aqueles supostos amigos, que na realidade não tinha nada de amigo, se levantaram contra ele, tramaram, elaboraram um plano exatamente para prejudicar Daniel. Eles envolveram o rei, e o rei, de forma inocente, voltado tão somente para si mesmo, não pensou naquele edito, na intenção daquelas pessoas, naquele documento que poderia fazer, o que poderia causar de ruim, não só a Daniel, mas a todo o povo de Deus. No entanto, o rei assinou, e quando Daniel soube daquilo, irmão, Daniel não foi murmurar, Daniel não foi questionar, Daniel não foi lamentar, Daniel não ficou revoltado com o rei, pelo contrário, Daniel foi falar com Deus. Daniel foi para a sua casa e lá no seu quarto, como ele tinha costume de fazer, com a sua janela aberta, apontando para o lado de Jerusalém, a Bíblia diz que Daniel então começou a orar, e ele fazia aquilo 3 vezes ao dia. E aquela atitude dele, querido, não foi só por causa daquele acontecimento, ou seja, do episódio que o rei assinou o documento. Não, Daniel já tinha o costume de fazer aquilo. Ou seja, Daniel já fazia renúncia daquilo que era a vontade humana, daquilo que era a carne, e Daniel já dedicava uma vida de oração. Daniel já falava com Deus. Você quer crescer? Desenvolva uma cultura de oração, uma cultura de falar com Deus. Daniel, ao orar com a janela aberta para a banda de Jerusalém, lembra lá desse texto, lá em Crônica, Salomão já fez essa oração, que todas as vezes que alguém orasse ao Senhor, voltado para a banda de Jerusalém, que Deus a ouvisse. Daniel pautava sua vida na palavra de Deus. Daniel tinha um bom hábito de orar. Querido, se você não tem essa cultura de oração, quero te convidar a falar com Deus. Quando alguém falar alguma coisa contra você, não rebata. Não vá tentar justificar ou falar com uma pessoa ou rebater aquilo. Não, vai orar. Se alguém falar mal de você, não faça do mesmo jeito. Fale bem, vai orar. Jesus nos ensinou esses princípios. Então Daniel, ele tinha esse bom hábito de oração. A outra coisa importante que eu quero que você entenda também no livro de Daniel, é lá no capítulo 10 de Daniel. Veja só, a Bíblia diz que lá no capítulo 10 deste livro de Daniel, observe o que diz o texto. Diz assim: e naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi-me com unguento, até que se cumpriram há 3 semanas. Queridos, aqui no capítulo 10 de Daniel, a gente vê ele fazendo renúncia novamente na questão de alimento. Você vê Daniel se dedicando a Deus. Durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, Daniel dedicou a sua vida ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele teve um encontro com o ser angelical. Sabe o que aconteceu? Ele teve comunicação com Deus. Sabe o que aconteceu? Ou seja, resultado de tudo isso, a vida de Daniel estava mais próxima de Deus. A comunhão de Daniel, querido, era resultado de renúncia e dedicação a Deus. Se você fizer renúncia, se você se dedicar, Deus vai te abençoar e a sua comunhão com Deus vai ser extremamente importante, bem alinhada, você vai ter intimidade com Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus.